Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante do Senhor com o coração aberto. Existem sonhos que carrego há muito tempo, pedidos que já apresentei em oração inúmeras vezes, e situações que, olhando apenas com os meus olhos, parecem difíceis demais para mudar. Às vezes, Senhor, eu começo acreditando, mas depois olho para as circunstâncias e minha esperança diminui. Começo a pensar que talvez aquilo que desejo seja grande demais, que talvez não seja para mim, ou que determinadas coisas simplesmente nunca vão acontecer na minha vida. Mas hoje quero mudar a maneira como tenho enxergado minhas possibilidades. A tua palavra diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada será impossível. Senhor, guarda essa verdade dentro do meu coração. Quando eu olhar para uma situação e pensar que não existe saída, lembra-me de que aquilo que parece impossível aos meus olhos continua estando debaixo do teu poder. Pai, aumenta minha fé. Ensina-me a acreditar mesmo quando ainda não vejo. Ensina-me a continuar esperando quando o processo parece demorado. E quando meus pensamentos disserem que nada vai mudar, que a tua voz seja mais forte dentro de mim. Senhor, eu entrego ao Senhor aquilo que parece impossível. Entrego meus sonhos, minhas necessidades, meus projetos e até aqueles desejos que tenho medo de contar para outras pessoas. O Senhor conhece cada um deles. Eu não quero mais viver esperando apenas o mínimo porque me acostumei com determinadas limitações. Quero aprender a esperar no Senhor. Se algo estiver dentro da tua vontade para a minha vida, prepara-me para receber. E se o caminho for diferente do que imaginei, dá-me maturidade para confiar mesmo assim. Hoje escolho acreditar que o Senhor continua sendo capaz de fazer grandes coisas. Minha fé pode estar pequena, mas eu a coloco nas tuas mãos. Se você também quer fortalecer sua fé e aprender a esperar coisas maiores de Deus, escreva nos comentários. Senhor, aumenta a minha fé. Pai amado, muitas vezes o maior obstáculo não está ao meu redor, mas dentro dos meus próprios pensamentos. Durante tanto tempo, ouvi que certas coisas eram impossíveis, que eu deveria me contentar com pouco ou que determinados sonhos não eram para mim. Aos poucos, essas ideias começaram a criar raízes dentro do meu coração. Senhor, hoje eu te peço, liberta minha mente de toda crença que não vem de ti. A tua palavra diz em Romanos 12:2, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova minha maneira de pensar, Senhor. Não quero continuar enxergando meu futuro através das decepções do passado. Não quero permitir que uma porta fechada me faça acreditar que todas as portas permanecerão fechadas. Não quero transformar uma dificuldade em uma sentença para toda a minha vida. Pai, ensina-me a separar aquilo que realmente aconteceu daquilo que apenas tenho medo que aconteça. Quando minha mente disser, não vai dar certo, ajuda-me a perguntar, mas o que o Senhor diz? Quando eu pensar não sou capaz, lembra-me de que minha capacidade não depende somente das minhas forças. Quando eu pensar é tarde demais, lembra-me de que o Senhor continua trabalhando, enquanto eu ainda estou aprendendo a confiar. Arranca de mim pensamentos de derrota, medo e incapacidade que me impedem de avançar. Coloca no lugar deles esperança, coragem, sabedoria e fé. Senhor, quero aprender a sonhar novamente. Quero voltar a acreditar que minha vida pode mudar, que novos caminhos podem surgir e que o Senhor pode me surpreender de maneiras que ainda não consigo imaginar. Não quero criar limites para aquilo que o Senhor pode fazer simplesmente porque minha visão é pequena. Hoje, entrego minha mente ao Senhor. Que meus pensamentos sejam alinhados com a tua verdade. Se você também deseja uma mente renovada e livre das limitações, escreva: Senhor, renova minha mente. Pai amado, eu te entrego também a minha ansiedade pelo futuro. Muitas vezes quero saber exatamente quando, como e de que maneira as coisas vão acontecer. Quando não consigo enxergar o próximo passo, começo a imaginar os piores cenários e minha confiança diminui. Mas hoje quero aprender a esperar no Senhor. A tua palavra diz em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças,
voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam. Senhor, ensina-me que esperar não significa ficar parado sem esperança. Esperar em Ti significa continuar confiando enquanto o Senhor trabalha. Quando eu não entender o que está acontecendo, sustenta meu coração. Quando eu olhar para outras pessoas e sentir que todos estão avançando enquanto eu continuo no mesmo lugar, livra-me da comparação. Ajuda-me a compreender que cada pessoa possui um processo e que o meu caminho não precisa ser igual ao de ninguém. Pai, talvez eu esteja esperando por uma resposta, uma oportunidade, uma mudança, uma porta aberta ou uma promessa que ainda não se realizou. Não permita que a demora me faça acreditar que o Senhor se esqueceu de mim. Se o Senhor estiver me preparando enquanto espero, dá-me paciência. Se houver algo que eu precise fazer, mostra-me. Se for necessário permanecer em silêncio por algum tempo, ensina-me a confiar. E quando chegar o momento certo, dá-me discernimento para reconhecer a oportunidade e coragem para agir. Senhor, eu não quero correr na frente da Tua direção por causa da ansiedade. Também não quero ficar parado por medo. Quero caminhar no ritmo que o Senhor preparar para mim. Renova minhas forças enquanto espero. Fortalece minha fé quando eu estiver cansado. E lembra-me diariamente de que o silêncio do Senhor não significa ausência. Eu continuo confiando. Se você está esperando por uma resposta de Deus e deseja permanecer firme nesse processo, escreva: Senhor, eu vou continuar confiando. Pai amado, eu não quero passar a vida inteira esperando que tudo esteja perfeito para então começar. Muitas vezes, peço uma resposta ao Senhor, mas fico parado porque tenho medo de dar o primeiro passo. Hoje reconheço que existem momentos em que preciso confiar e agir de acordo com aquilo que o Senhor já colocou diante de mim. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Senhor, ensina-me a caminhar pela fé. Não quero exigir que todas as respostas estejam diante dos meus olhos antes de obedecer. Se o Senhor colocou uma ideia no meu coração, dá-me sabedoria para saber como começar. Se existe uma oportunidade que devo aproveitar, dá-me coragem. Se existe algo que preciso aprender, coloca pessoas certas no meu caminho. E se o primeiro passo parecer pequeno, ajuda-me a não desprezá-lo. Talvez eu esteja esperando uma grande mudança, mas o Senhor esteja me chamando para começar com uma pequena atitude. Um telefonema, uma decisão, um pedido de perdão. Um novo hábito, um projeto que tenho adiado, uma oração que ainda não tive coragem de fazer. Senhor, mostra-me qual é o meu próximo passo. Não quero agir por impulso, mas também não quero permitir que o medo me mantenha parado. Que a minha fé seja acompanhada por atitudes. Ajuda-me a fazer aquilo que está ao meu alcance, enquanto confio no que somente o Senhor pode realizar. E quando eu der esse passo, não permita que eu fique olhando para trás com medo de ter escolhido errado. Se eu estiver buscando sinceramente a Tua direção, confio que o Senhor poderá corrigir meus caminhos quando necessário. Pai, eu entrego minhas mãos, meus planos e minhas ações ao Senhor. Que a minha fé não seja apenas algo que digo com os lábios, mas algo que demonstro através da minha maneira de viver. Se você está pronto para dar um passo de fé, mesmo que seja pequeno, escreva: Senhor, eu vou pela fé. Pai amado, hoje eu quero entregar ao Senhor não apenas aquilo de que preciso, mas também aquilo que sonho. Durante muito tempo, talvez eu tenha diminuído minhas expectativas para não me decepcionar. Aprendi a esperar pouco, porque parecia mais seguro. Se eu não esperasse muito, pensava que também não sofreria quando algo não acontecesse. Mas, Senhor, não quero mais permitir que o medo das frustrações determine aquilo que espero do futuro. A Tua palavra diz em Salmos 37:4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ensina-me a colocar meus desejos diante do Senhor, sem transformar meus sonhos em ídolos. Quero aprender a sonhar debaixo da Tua vontade. Pai, existem coisas que parecem grandes demais para mim. Talvez sejam grandes financeiramente, profissionalmente, emocionalmente ou até mesmo espiritualmente. Mas nada disso é grande demais para o Senhor.
O Senhor conhece caminhos que eu ainda não conheço. Conhece pessoas que ainda não encontrei. Conhece oportunidades que ainda não chegaram. Conhece respostas que eu ainda não consigo enxergar. Por isso, não quero decidir antecipadamente que algo é impossível apenas porque não sei como acontecerá. Senhor, aumenta minha capacidade de acreditar. Que eu não compare minha história com a de outras pessoas. Que o testemunho de alguém não desperte em mim inveja, mas esperança. Se o Senhor fez algo extraordinário na vida de outra pessoa, que isso me lembre de que o Senhor continua sendo poderoso. Mas também me ensina a aceitar que aquilo que o Senhor preparou para mim pode ser completamente diferente. Eu não preciso copiar a história de ninguém. Preciso apenas confiar na história que o Senhor está escrevendo comigo. Pai, coloca expectativas saudáveis no meu coração. Que eu espere grandes coisas, mas permaneça rendido à tua vontade. Se o Senhor disser sim, eu agradecerei. Se disser espere, eu continuarei confiando. E se a resposta for diferente daquilo que imaginei, ainda assim permanecerei perto do Senhor. Se você escolhe confiar nos planos de Deus, mesmo sem saber como eles vão acontecer, escreva: Senhor, eu espero em Ti. Pai amado, eu quero te pedir algo muito importante. Que o Senhor me dê sabedoria para reconhecer aquilo que vem de Ti. Às vezes, oro por uma mudança, mas quando a oportunidade aparece, tenho medo de aceitá-la. Outras vezes, peço uma porta aberta, mas quando uma porta diferente surge, não sei se devo atravessá-la. Por isso, Senhor, não quero apenas pedir bênçãos. Quero também receber discernimento para reconhecer quando o Senhor estiver me conduzindo. A Tua palavra diz em Provérbios 16:9: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pai, eu tenho planos, sonhos e desejos, mas reconheço que o Senhor enxerga muito além de mim. Se uma oportunidade estiver de acordo com a Tua vontade, confirma no meu coração e prepara-me para aproveitá-la. Se algo parecer maravilhoso, mas não for o caminho certo, protege-me de avançar apenas pela empolgação. Livra-me de confundir pressa com fé. Livra-me também de chamar de impossível aquilo que apenas exige coragem. Senhor, coloca pessoas certas ao meu redor. Coloca conselhos sábios no meu caminho. Abre meus olhos para perceber oportunidades que talvez eu esteja ignorando por medo ou insegurança. E quando chegar o momento de agir, não permita que eu fique paralisado pensando em todas as coisas que poderiam dar errado, que eu possa confiar no Senhor enquanto faço minha parte. Pai, também peço que me ajude a reconhecer as portas que o Senhor está fechando. Nem toda perda é um castigo. Nem todo não significa que o Senhor me abandonou. Às vezes, uma porta fechada pode estar me protegendo de algo que ainda não consigo enxergar. Ensina-me a confiar também quando o caminho não acontecer como imaginei. Quero que meus passos sejam guiados pelo Senhor e não pelo desespero de realizar meus próprios planos. Que eu tenha sabedoria para esperar, coragem para agir e humildade para mudar de direção quando o Senhor me mostrar outro caminho. Se você quer que Deus conduza suas oportunidades e seus próximos passos, escreva: Senhor, dirige os meus passos. Pai amado, chegamos ao final desta oração e eu quero terminar este momento declarando minha confiança no Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor me lembrou que minha realidade atual não precisa definir todo o meu futuro. Obrigado porque existem coisas que ainda não consigo enxergar, portas que ainda não conheço e possibilidades que ainda não consigo imaginar. A Tua palavra diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Senhor, eu recebo essa verdade no meu coração. Não quero mais viver limitado pelo medo, pelas experiências ruins ou pelas palavras negativas que ouvi ao longo da minha vida. Minha história não termina nas dificuldades que enfrentei. Meu futuro não precisa ser uma repetição do meu passado. Eu escolho acreditar que o Senhor ainda pode me surpreender. Coloco diante de Ti meus maiores sonhos, minhas necessidades mais urgentes e aquelas áreas da minha vida nas quais já perdi a esperança. Senhor, faça em mim aquilo que precisa ser feito,
Abra os caminhos que estiverem de acordo com a tua vontade. Feche aqueles que poderiam me afastar do propósito que o Senhor tem para mim. Dê-me fé para começar, paciência para esperar e sabedoria para reconhecer o momento certo de agir. E, acima de tudo, não permita que eu busque apenas aquilo que quero receber. Quero buscar primeiro o Senhor. Quero que meus sonhos estejam alinhados com os teus propósitos. Se o Senhor me der mais, ensina-me a administrar com sabedoria. Se o Senhor me pedir para esperar, ensina-me a permanecer firme. Se o caminho for diferente do que imaginei, ajuda-me a confiar. Eu não preciso conhecer todos os detalhes do amanhã para caminhar hoje. Basta saber que o Senhor está comigo. Pai, eu entrego meu futuro em tuas mãos. Minha fé está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. E minhas possibilidades não serão determinadas apenas pelo que meus olhos conseguem enxergar. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer muito mais. Obrigado por ouvir esta oração. Obrigado por fortalecer minha fé. E que a partir de hoje, eu viva esperando em Ti, caminhando pela fé e acreditando que grandes coisas ainda podem acontecer segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você terminou esta oração acreditando que Deus ainda tem coisas maiores para a sua vida, escreva com fé. Eu creio que o melhor ainda está por vir.